eu quero compartilhar sobre marcas de uma mulher curada. Esse mês é um mês muito especial, porque nesse mês nós comemoramos o mês da mulher. É um mês onde há toda a comemoração pela criação da mulher, pelo papel da mulher, pelas conquistas que a mulher avançou no tempo, por aquilo que a mulher simboliza, aquilo que a mulher representa. Então esse é considerado o nosso mês. E realmente a mulher, ela foi feita por Deus. Ela foi criação do Senhor. Deus fez a mulher para que fosse amada, protegida, provida, para que cumprisse um propósito. E um propósito de Deus na vida da mulher é que ela gerasse vida. É uma mulher que, por onde ela estivesse, algo novo acontecesse. Nós mulheres temos esse poder de transformar ambientes e de influenciar pessoas. Você já viu que a mulher, ela tem o poder de chegar numa casa e ela coloca um vaso de flores. Eu lembro que minha mãe dava um testemunho que antigamente as casas eram simples e eram prateleiras, né? Eram prateleiras, não tinha decorações como hoje. E as mulheres, para mostrar que eram boas donas de casa, o cuidado era arear bem as panelas, para que as panelas estivessem apresentáveis. E se elas não tivessem flores, uma coisa que elas faziam era arear bem a panela de pressão, limpar a cozinha e colocar em cima do fogão. Então a mulher, ela tem esse poder de pegar um batom vermelho, passar e mudar o seu semblante. Porque esse é um dom que veio de Deus para as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que a mulher foi do Senhor, a mulher foi criada pelo Senhor, com um chamado, com um propósito, para transbordar o amor dele, para gerar vida. Nós sabemos e somos conscientes que nós estamos vivendo uma sociedade doente. Nós temos visto ao nosso redor, e até mesmo dentro da nossa casa, na nossa família, que a cada dia que passa, a sociedade, ela está cada dia mais voltada para si e para suas emoções. Nós vemos que a carência tem dominado não só mulheres, mas também os homens. E através dessa carência, as pessoas usam redes sociais para abrir o seu coração. Usam redes sociais para mostrar o seu corpo e até a sua intimidade. E não há mais limites, até mesmo para manipular as pessoas em prol da sua carência, em prol dos seus sentimentos, em prol de uma necessidade de aprovação. Então nós vemos que os valores estão se distorcendo e os princípios da palavra estão se perdendo. Nós vemos que os jovens, adolescentes, modismo, cortar-se a si mesmo, mutilar-se a si mesmo. E isso significa que algo está errado, que as emoções estão desgovernadas. E até mesmo dentro das igrejas, nós vemos que as igrejas também, às vezes, são tomadas por igrejas almáticas. Pessoas tomadas pelas suas emoções. E muitas vezes são pessoas que estão pulando de casamento em casamento, de igreja em igreja, de trabalho em trabalho, porque não sabe lidar com frustrações e decepções. Não sabe lidar com feridas, não são constantes. E por isso acha que correndo dos conflitos irá resolver. Ou difamando as pessoas irá resolver. Ou manipulando as pessoas irá resolver. Ou me afirmando, tentando afirmar quem eu sou, irá resolver. E nós sabemos que isso não irá resolver. Porque a verdade está na palavra. E a palavra e o Senhor têm vida para nós e vida em abundância. Ele é o caminho para este mundo mau. E Ele é o caminho para nós. Nós precisamos quebrar o ciclo da ferida. O que é o ciclo da ferida? Há um momento que a ferida é aberta. A ferida é gerada por uma circunstância, por um trauma, por alguém. E aí a pessoa começa a sair desse ciclo por uma vontade de uma liberdade, de ser curada, de não permanecer ali naquele lugar. E acontece algo, uma evolução. Mas, diante de outro acontecimento repetitivo,
a pessoa volta novamente a ser inconstante. Novamente ela volta para aquele mesmo buraco de onde ela saiu. E assim é como se um vazio sem fim aumentasse dentro de nós. E existem circunstâncias que tudo aquilo que nós tentamos fazer não resolve, porque o ciclo da ferida não é quebrado. Eu quero te dizer que nós somos do reino, você e eu somos mulheres do Senhor. E nós somos chamadas para caminhar e perseverar nele. Nós não vivemos segundo as circunstâncias. Nós vivemos segundo a fé na palavra de Deus. Então, através dele, você pode quebrar todo ciclo de ferida, todo ciclo de maldições, todo ciclo que a sua mãe, sua avó viveu, e aí vem à tona o mal na sua porta, e você pode dizer que não, porque a partir de hoje você é uma nova criatura. E aí vem o ciclo da enfermidade, onde a minha avó teve, a minha mãe teve, e agora eu estou começando a sentir os sintomas. Mas eu posso te dizer que em Cristo você tem autoridade para que todo mal caia, porque o mal já foi vencido no nome de Jesus. Porque em Cristo nós podemos dizer e nós podemos viver uma nova história. Não importa a origem natural de onde você veio. Não importa o histórico de onde você veio. As questões do seu físico ou as questões do seu emocional. Todas nós tivemos experiências no passado. Todas nós, a maioria de nós, viemos de famílias muito desajustadas. Mas eu quero te dizer que o seu destino é maior do que aquilo que aconteceu aqui na terra. O seu destino é maior do que o seu passado. Porque a sua origem não começou lá quando você nasceu da sua mãe. Eu fui filha da Maria e do José. E você nasceu dos seus pais. Mas ali não é a sua origem. A sua origem começou no Senhor, quando Ele te fez e quando Ele te formou. E Deus tinha um plano quando Ele colocou um pai na sua vida, um marido na sua vida e um líder espiritual na sua vida. Porque essas eram figuras para te mostrar que você foi planejada, que você foi amada, que você é para ser protegida. Mas se essas figuras foram falhas na sua vida, eu quero te dizer que o Senhor não falha. E Ele é além de qualquer figura humana. E Ele é além para curar qualquer figura que possa ter acontecido na sua vida. Qualquer trauma, qualquer choque. Por isso nós podemos dizer que nós não somos como as mulheres do mundo. Que nós somos diferentes, porque nós somos filhas do Rei. E ali na palavra de 2 Pedro 2:9, eu vou ler a versão de King James, onde ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E existe uma versão também que fala daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E existe uma versão também que diz: aquele que vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você estava no pecado, você estava na maldição, você estava morta, você estava perdida, você estava envolvida no mundo de trevas, mas a palavra diz que Ele te pegou desse lugar, Ele te pegou dessa legalidade, Ele te pegou dessa condição, Ele te pegou dessa família, dessa realidade e te colocou no outro mundo, no outro universo, que é o mundo da sua maravilhosa luz. E a luz não compactua com as trevas, portanto, você tem o reino de Deus dentro de você e a luz dele. Portanto, amadas, toda treva que possa persistir dentro de nós, ela vai ter que sair. Portanto, qualquer fruto e resquícios das trevas vão ter que sair, porque maior é o Senhor dentro de nós. Ele já te tirou dessa realidade. Ele já fez. Ele já cumpriu. Então não importa o que nós venhamos passar,
Não importa aquilo que vem acontecer. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você. Não se preocupe com o que estão fazendo nas suas costas. Nós somos aquilo que Cristo declarou que nós somos. Você é aquilo que a palavra declarou que você é. E nós decidimos viver essa realidade. Você é maior por dentro do que por fora. Esse corpo, ele é algo físico e ele vai ficar aqui, mas você é maior por dentro, porque dentro de você está o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor completará todas as coisas nele, porque Ele é fiel. Ele não olha para a nossa condição, Ele olha para a sua fé. E através da sua fé você pode conquistar todas as coisas. Então nós somos complexas. Deus nos fez de uma forma complexa, Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Porém, nós podemos viver íntegras, tendo o espírito e a alma e o corpo alinhados com o Senhor, alinhados com a palavra. Tendo a nossa alma e o nosso corpo governados pelo Espírito de Deus. Tendo o seu corpo e os seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua memória alinhados com aquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. As pessoas falam que nós mulheres somos difíceis, né? Realmente nós somos muito complexas. Às vezes nós olhamos e parece que existem várias pessoas dentro de nós. Mas eu quero te dizer que você pode sujeitar você, a sua identidade, os seus pensamentos cativo à palavra do Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe esse sofisma. O que é o sofisma? Às vezes é um engano, um pensamento, uma razão contrária, que eu sou uma bênção, eu sou uma mulher de Deus, eu sei a palavra, eu tenho teologia, mas lá na minha casa eu sou outra mulher. Na rua eu sou outra mulher. Eu venho, eu prego, eu canto, mas eu não vivo a palavra na minha intimidade. Eu sou movida pelo meu corpo, e o meu corpo deseja o pecado. Não existe isso, amadas, nós somos uma só. E a palavra fala que nós temos que nos manter irrepreensíveis, santificadas pela palavra, cuidadas pela palavra. Não existe meia verdade, não existe meia mulher santa. Não existe um sofisma, um engano, irmãos, falar que, pastora, eu sou de Deus, eu tenho ministério, mas você sabe, eu não sou santa. Nessa parte eu não resisto. Essa área é o meu fraco. A palavra diz que você é santa sim, porque você é santificada no Senhor. Então você pode ser uma mulher curada no seu corpo, na sua alma e no seu espírito que já está pronto em Deus. Não existe meia palavra. Deus não foi ali na cruz e fez meia obra. Ele fez uma obra por completo. Ele fez uma obra por completo para que você fosse uma mulher curada na igreja, uma mulher curada no seu trabalho, uma mulher curada dentro da sua casa, uma mulher que olha para dentro de si e sabe que ela é curada todos os dias no Senhor. Mas algo que o Senhor falou comigo nesses dias, enquanto eu estava orando, e algo que tem mudado a minha vida esse ano. O Senhor falou comigo que Ele veio para nos santificar, Ele veio para santificar tudo que é impuro nas nossas vidas. Porém, somos nós que exercemos autoridade. Somos nós que exercemos autoridade sobre nós. A palavra já está pronta, tudo já está pronto. Somos nós que vamos à fonte. E algo que Ele falou tão fortemente comigo chama-se negligência. Muitas de nós, irmãs, estamos sendo negligentes. Negligentes no cuidado com o corpo. Um corpo desgovernado, ele é guiado para o mal, ele é guiado para o pecado.
Se você ficar sendo conduzida pelo seu corpo, amanhã no almoço, eu sei que para minha saúde eu tenho que comer verduras, comer nutrientes, mas se o meu corpo vê uma barra de chocolate, o que é que o meu corpo vai querer, gente? A barra de chocolate. Acontece uma circunstância, alguém me fere, alguém me ofende. E aí eu tenho oportunidade própria para falar dessa pessoa para alguém. O que o nosso corpo e o que a nossa boca quer fazer? Fofocar, falar mal, justiça própria. Você ficou sabendo o que o outro fez comigo? Você não está sabendo de nada. O nosso corpo, a tendência do nosso corpo natural é para o mal. E também, por volta de 70% das enfermidades são desencadeadas por negligência. Falta de cuidado com o corpo. Má alimentação. Poucas horas de sono e de descanso. Falta de tempo de qualidade. Mas eu sou mulher de Deus, mas eu oro, mas eu jejum. Mas a palavra de 1 Tessalonicenses fala que nós temos que cuidar, tornar tudo irrepreensíveis. Provérbios 17, 22 fala: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Ou seja, existem enfermidades no nosso corpo que provêm das nossas emoções desgovernadas. Muitas enfermidades, depressão, gastrite, dor de cabeça, pressão alta, obesidades, são desencadeadas porque você não cuida das suas emoções. Porque você acha que é só espírito, que é muito espiritual. Você não cuida dos seus pensamentos, não cuida da sua memória. O seu corpo vai assumindo tudo aquilo. E uma hora ele quer jogar para fora para dizer: ei, socorro, está acontecendo alguma coisa errada aqui. E às vezes nós podemos dizer assim: ah, mas eu estou passando essa enfermidade por causa de uma genética. Como eu já disse muitas vezes, eu estou acima do peso por causa de uma genética. Minha mãe desde pequena eu sou, minha tia então eu sou também. Mas eu quero te dizer que a genética, ou deficiências da genética e do seu DNA, eles só são desencadeados por maus hábitos, e muitas vezes. Se eu tenho a genética da obesidade, mas se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar da minha alma, mantendo o meu espírito no Senhor, eu poderei sim viver uma vida saudável. Então, irmãs, essa noite fica um alerta. Qual foi o último dia que você fez exames? Qual foi o último dia que você foi no médico e fez um check-up? Qual foi o último dia que você falou assim: hoje eu vou tirar esse dia para mim, vou fazer um bolo que eu gosto, vou fazer uma mesa para mim, vou assistir um filme que eu gosto, vou cuidar, vou tomar um banho, vou passar um creme gostoso, vou me curtir. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, nós devemos cuidar da melhor forma. E uma das características do Espírito Santo é o amor. E você é a primeira pessoa que tem que amar. Você é a primeira pessoa que tem que se cuidar. Porque você é o reflexo dele aqui na terra. Se as pessoas olharem para você, irmãs, as mulheres lá do mundo, elas têm que olhar para nós, e nós que temos que ser um referencial para elas. Nós que temos que ser um referencial de beleza para elas. Sabe por quê? A nossa beleza não é só externa, é interna também. Mas muitas delas estão matando com muito dinheiro, com muitos sacrifícios, para manter um status, manter um físico, onde o vazio está fora. A nossa beleza, a fonte da nossa beleza não vem de fora, ela vem de dentro. Porque quanto mais nós damos liberdade, quanto mais nós estamos na presença do Senhor, Ele nos cura. E essa cura se torna reflexo para a vida dos outros. Você começa a transbordar algo novo para aqueles que te veem. E ali em Isaías 53, versículo 4 e 5, a palavra diz:
verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No 5b, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então em Cristo nós fomos curadas. Em Cristo, toda e qualquer enfermidade que possa habitar no nosso corpo, toda e qualquer enfermidade, não há no reino espiritual, não há para o Senhor uma dificuldade se você está sofrendo de uma unha encravada ou se você está passando por um câncer. Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A obra do Senhor foi completa na sua vida. E se você era negligente até hoje, você pode declarar que no seu corpo não pode mais haver nenhuma enfermidade, porque Ele já curou todas elas. O Senhor já curou todas elas. Você pode dizer na sua família, ali onde havia legados de maldição, que a maldição já foi quebrada, que agora as pessoas são curadas em Cristo Jesus, as pessoas são saradas em Cristo Jesus. E se a enfermidade persistir, e se você estiver sentindo sintomas de enfermidade, traga cativo a palavra e todos os dias você declara a palavra de cura, porque a enfermidade vai ter que sair. Você traz aquilo que era cativo, aquilo que te prendia, aquilo que não rompia, você declara que já foi livre no nome de Jesus. Irmãs, Deus não envia doença. Deus não nos trata através e com doenças, Ele cura. Ele cura. Doença não é tratamento de Deus nas nossas vidas. Doença não é para a glória de Deus, a cura é para a glória de Deus. E a cura é para aquele que crê, é para aquele que declara: hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma nova criatura na forma de comer, na forma de andar, nos meus hábitos, porque eu sou uma mulher íntegra. Íntegra. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Quando você crê, você pode desfrutar da sua fé, você pode desfrutar da palavra de Deus. Irmãs, quantos testemunhos eu posso compartilhar de curas físicas? Eu e meu esposo, nós éramos estéreis. Nós ficamos 5 anos sem prevenir, sem nos cuidar, sem evitar. E eu sabia, porque o Senhor já havia falado comigo. Mas eu descansei no Senhor. Mas nós tínhamos uma condição que nos impedia de ter filhos. Irmãs, o próprio Deus operou e nós tivemos 2 filhos. Nós temos 2 filhos. E além do fato de que nós éramos estéreis, nós conseguimos ter filhos. Quando eu tive 1 mês de casamento, eu tive uma trombose cerebral. Eu não sabia, nunca tinha tido caso na minha família. E um dia eu acordei com muita dor de cabeça e eu olhei no espelho. E eu passei a mão e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava sentindo muita dor. E aí eu comecei a entender que eu estava passando a mão e eu não enxergava a minha mão, porque eu perdi a visão parcial. Eu perdi parte da visão. Quem sentava do meu lado, eu não conseguia enxergar. E aí eu fui para Goiânia, fui para o banco de olhos, graças a Deus o Senhor me encaminhou para o melhor hospital, que é o hospital neurológico. Eu fiquei no hospital neurológico, que eu acho que é um dos maiores ou um dos melhores hospitais neuros do Brasil. Foram 6 dias fazendo exames para descobrir o que tinha acontecido. Houve uma dificuldade para chegar no diagnóstico. Eu tive muitos momentos ali que eu tinha alucinações, fazia ressonâncias em cima de ressonâncias, até que chegou o quadro, que foi uma trombose cerebral. Um trombo se deslocou e ele parou no campo da visão. E ali, por isso eu perdi a visão.
E aconteceu que, como ele desencadeou no cérebro, às vezes o olho via a porta, via as coisas, mas havia a dificuldade de comunicação. Tipo, olho, você está vendo, agora você localiza o corpo para que possa passar naquela porta. Então eu batia nas coisas, eu olhava para o chão e eu não conseguia calcular qual que era o tempo do meu espaço. E o médico chamou meu esposo lá e falou para ele: olha, ela não vai voltar a enxergar da mesma forma. Porque o trombo, ele feriu uma veia e essa veia, ela rompeu. Ela não vai enxergar da mesma forma. Mas vocês voltem para casa porque não há mais nada o que fazer. E eu voltei para casa tomando anticoagulante, cuidando. Parei de tomar anticoncepcional, que pode ter sido uma coisa que desencadeou a trombose. E, irmãs, foi um tempo muito difícil. Porque eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Porque eu tinha medo, eu não sabia. Muita dificuldade para andar. Eu olhava ali o quebra-molas, mas o meu cérebro tinha dificuldade de calcular o tempo suficiente para não tropeçar no quebra-molas. Pegava a colher, não dava conta de colocar dentro da boca. Tentava passar na porta e batia nas portas, porque o olho de cá ele via, mas ele era como se criasse assim, uma falha na comunicação. E eu vou te falar, nós voltamos para casa e nós oramos o tempo inteiro. A igreja orou por mim o tempo inteiro. Isso aconteceu 2 dias antes do Réveillon. Nós falamos, eu e meu esposo, falei, meu bem, e o médico daqui falou assim, ó, eu não entendo o seu caso, eu não sei o que está acontecendo, vai para Goiânia. E o Senhor nos deu uma direção e uma paz muito grande. Nós não vamos para Goiânia. É o primeiro Réveillon que nós vamos passar juntos. Nós oramos por isso. Eu vou ficar aqui e vou passar o Réveillon na presença do Senhor. E eu fui para a igreja, sendo conduzida, porque meu esposo tinha que me conduzir, ele tinha que dar banho, ele tinha que dar roupa, colocar roupa, ele tinha que dar comida. A pastora Cecília, acho que viajou nessa época, e eu fui para o Réveillon, porque eu tinha declarado que eu ia passar na presença do Senhor. E depois que eu fui para Goiânia, no outro dia eu fui para Goiânia. E eu quero te dizer, para a honra e glória do Senhor, a minha visão foi restaurada, a minha locomoção foi restaurada, a síndrome do pânico foi restaurada, porque Deus é fiel. Porque a obra que Ele começa nas nossas vidas, Ele termina. E quando nós lançamos a fé nele, Ele faz de uma forma perfeita. Eu uso óculos, mas o meu grau é muito pouco diante daquilo que aconteceu. E isso foi um caso que nunca aconteceu na minha família. E eu declaro que nunca vai acontecer. Mas por causa desse quadro de trombose, outra questão, eu fui recomendada a não ter filhos. Porque quem tem trombose precisa fazer um tratamento muito doloroso e muito caro. A mulher que teve quadro de trombose, como o meu, ela precisa tomar uma injeção na barriga, todos os dias. E o custo dessa injeção é R$90 por dia. E essa injeção parece uma picada de marimbondo. Então é um quadro muito doloroso e o risco é muito grande. Muitas mulheres morrem porque o feto é afetado. Acontece novamente, porque quando você está grávida, há muita circulação de hormônios e sangue no seu corpo. Só que acontece que as minhas gestações foram planejadas pelo Senhor. E quando eu descobri, eu já estava de 2 meses nos 2 casos. Porque nesse caso, você precisa tomar essa injeção 3 meses antes. E irmãs, eu quero contar pelo menos da parte da Júlia. A Ellen sabe, nós tentamos entrar no governo, nós tentamos fazer toda e qualquer possibilidade de conseguir essa injeção. Nós não conseguimos essa injeção. Eu fiquei até 6º, 7º mês sem a injeção, declarando que o Senhor era fiel, declarando que o Senhor estava cuidando de nós. Mas todos os dias eu estava lidando com o espírito de morte.
Todos os dias o diabo vinha contra mim, lançando palavras que eu iria morrer. Eu estava num grupo de gestantes, quando nós havia um grupo de grávidas. E quando eu estava de 7º mês, uma mamãe faleceu. Quando eu estava de 8º mês, outra também de 8 meses faleceu. Durante a minha gestação, 4 mulheres do nosso grupo faleceram. E eu estava declarando sempre na minha vida: Pai, o Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que está comigo. O Senhor é aquele que vai gerar cura na vida da minha filha. E nenhum mal acontecerá contra nós. Eu sei que o Senhor tem planos nessa terra. E para a honra e glória do Senhor, eu tive a Júlia. Nós conseguimos comprar parte da medicação mais para o final. Eu tive a Júlia por graças a Deus, com médicos que foram anjos do Senhor, equipe médicas que foram anjos do Senhor. A minha filha nasceu saudável, a minha recuperação foi cuidada pelo Senhor. E hoje eu estou aqui para te dizer que Ele é um Deus que sara, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que cuida de você como a menina dos olhos dEle. Que Ele faz com que todo o tempo nós possamos viver no cuidado do Senhor. E ali no 3 João, no 1:2, a palavra fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas da sua vida e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Então a palavra fala o quê? Que Ele deseja que tudo possa ir bem, que tudo possa prosperar, que tudo possa romper, assim como está a sua alma, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, nós vivemos as coisas à medida em que a nossa alma está bem, a nossa alma, nossa mente está ligada na palavra. Porque se a sua alma não está bem, se a sua alma não está governada pelo Senhor, se a sua mente, os seus pensamentos são pensamentos de morte e não de mal, o restante não está bem. Você pode morar na melhor casa, ter o melhor marido, ter a melhor coisas, mas se a sua mente não está renovada, se a sua mente não está alinhada, nada te será bem. Mas ele fala o quê? Que nós precisamos salvar a nossa alma, tendo as emoções, pensamentos, memórias curados pela palavra. Porque Cristo superou mágoas, Cristo passou por tentações, Cristo passou por ofensas. Às vezes você está passando por circunstâncias muito difíceis. Eu quero te dizer que o Senhor passou por todas elas. Cristo passou por traições. Ele teve o nome dele maltratado, a origem dele humilhada. E isso publicamente. Mas a palavra diz que ele venceu todas as coisas. Quando ele foi lá na cruz, ele venceu, ele levou sobre ele e ali foi vencido. Porque nós devemos viver por um propósito maior do que nós mesmas. A cura de dentro para fora. A cura gerada no Espírito, gerada pelo Senhor. Porque Ele foi assim. Talvez você está aqui e você está sendo tomada de pensamentos de ansiedade, tomadas de sentimentos de medo, tomadas de preocupações. Sabe, o Senhor, Ele te compreende. Ele compreende a sua dor. Ele compreende o seu luto. Eu também te compreendo. Existem fases nas nossas vidas que não são fáceis. Eu não sei do seu passado, eu não sei o que você está passando lá na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo lá no seu trabalho. E eu quero te dizer que eu te compreendo. Nós precisamos sentir, nós precisamos às vezes passar pelo luto. Nós não podemos negligenciar. Mas eu quero te dizer que Ele venceu todas as coisas. E que Ele tem uma nova história para a sua vida. Eu quero te dizer que embora você esteja passando por circunstâncias, Ele te tirou dessa realidade e Ele te colocou em outro lugar. Quero te dizer que através do reino de Deus você pode declarar que talvez as circunstâncias por fora não mudem, mas dentro de você mude.
E se você mudar, você vai gerar influência ao seu redor. Você vai gerar autoridade ao seu redor. Se você mudar, se você crer que Ele conquistou uma nova vida para você, Romanos 12:2 fala que nós podemos ter uma mente renovada. O que é renovada? É trazer novo algo que estava velho. O que é renovada? É trazer novo algo que se perdeu. É nos apegarmos às promessas dEle. Nos apegarmos àquilo que Ele falou para nós um dia. Nos apegarmos àquilo que todos os dias a palavra do Senhor diz para você. Todos os dias você tem uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Todos os dias o Espírito Santo fala para você: não temas, porque eu estou contigo. E nós não podemos evitar a atitude do outro, porque grande parte das feridas são geradas pelaquilo que o outro fez. Eu não posso evitar a atitude da outra pessoa. Eu não posso evitar um ataque, uma difamação. Existem circunstâncias que nós somos pegas de surpresas, mas você pode guardar o seu coração. Você pode cortar qualquer raiz que possa penetrar. Você pode cortar o mal que chega na sua porta. Às vezes é a pessoa que você mais ama. Pode ser a pessoa que mais te fere. Mas você pode deixar com que isso não gere raízes dentro de você. Porque se você sabe quem você é em Cristo, não é qualquer coisa que vai tirar isso de você. Se você sabe que você é filha do Rei, não é qualquer mentira que irá te abalar. Se você sabe o que a palavra do Senhor diz ao seu respeito, não é qualquer tentação, não é qualquer circunstância que vai te tirar desse lugar. Porque uma mulher marcada é uma mulher que tem convicção. Ela tem convicção daquilo que ela é. E qualquer mal que vier, ela traz a palavra. E qualquer pessoa que se levantar contra você, você é uma abençoadora. A gente aprende muito com as pessoas que se levantam ou pessoas difíceis com quem nós lidamos. Se você perceber, são as pessoas que mais te ensinam, principalmente a não ser como elas. Então, muitas vezes, essas pessoas difíceis que nós oramos, falamos assim: Senhor, aparta-te de mim. Manda para lá, Senhor. Ô, coleguinha de trabalho. Ô, companheirinha de ministério. Talvez seja essa listinha que mais vai te fazer crescer, que mais vai te fazer ir para a palavra, que mais vai te fazer perdoar, que mais vai te fazer ter o caráter de Cristo. Talvez ela não mude, mas você tem a oportunidade de mudar. Talvez ela não cresça, mas você tem a oportunidade de crescer. Porque nós somos dessa. Amém? Diga para a sua irmã: nós somos dessas. Nós respondemos com a palavra. A palavra é o nosso escudo. A fé é o nosso escudo e a palavra é a nossa espada. Glória a Deus, irmãs. E nós podemos mudar todo o ambiente pela fé. Se o ambiente onde você se encontra está difícil, talvez a sua boca não pode se abrir naquela hora, mas o seu espírito, você começa a orar. Você começa a adorar. E aí vai ser como aconteceu na vida de Paulo e Silas, onde eles começaram a levantar a adoração e a palavra diz que as cadeias caíram. Pastora, mas como é que eu vou mandar embora? É meu familiar. Você não vai mandar embora. Você vai liberar a palavra, você vai liberar o rio de Deus. E o Senhor vai pegar ele, o Senhor vai constranger, o Senhor vai fazer a obra necessária na vida dele. Mas o reino dos céus olha para nós, espera que haja uma mulher que ore, que haja uma mulher que declare a palavra, que haja uma mulher, que haja uma jovem que viva pela fé. Nós somos dessas, irmãs. Nós respondemos com a palavra. Rede social não é divã para abrir coração. Irmãs, em nome de Jesus, não seja dessas.
Porque às vezes a gente abre as redes sociais e as pessoas que mais estão alfinetando, mais estão abrindo coração, mais estão falando das suas decepções, são pessoas cristãs. Ali não é lugar, irmãos. Você é uma vitrine, as pessoas estão olhando você, elas estão te observando. Rede social muitas vezes revela o coração. Muitas vezes revela amargura, revela ofensa. Responda com a palavra. E se você não sabe abençoar ninguém, se você não sabe elogiar ninguém, fique calada. Mas não faça com que a sua boca gere morte ao seu redor. Porque quem é ferida, fere. Não, eu com os meus dilemas, eu com as minhas dores, não quero mal para ninguém. Engano seu. Engano seu. A ferida vai sendo tão grande, vai te consumindo tanto, que tudo que você fala, até a forma de você falar, demonstra que algo está errado. E em vez de abençoadora, você se torna amaldiçoadora na vida das pessoas. E se você às vezes não está suportando a você mesmo, eu quero te dizer, minha irmã, aceite Jesus na sua vida. Nasça de novo, na alma e no espírito. Porque essa não é a vida que Deus tem para você. A palavra fala que eu sei os planos e pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Planos de bem e não de mal, para cumprir o propósito desejado. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito é maior do que a minha dor. Esse propósito é maior do que a minha ofensa. Esse propósito é maior do que a rejeição, do que fizeram comigo. Porque eu sou alguém que olho adiante de mim mesma. Nós devemos ser alguém que olhamos para frente e não para trás. Não seja como a lagarta. A lagarta, a característica maior é que a sua boca é grande, cheia de espinhos, desprezível. É alguém que não acrescenta nada, só consome. Ela vai consumindo tudo, ela vai destruindo tudo ao seu redor. Mas seja como uma borboleta. Uma mulher transformada, recriada na palavra, livre para voar, livre para cumprir o propósito, livre para viver o propósito, livre para viver os sonhos de Deus, livre para viver as promessas de Deus, firme no Senhor e inabalável. Não é você que tem que ser forte, o Deus é forte na sua vida. Não é o seu gênio que tem que ser forte, é o Senhor que te fortifica. É o Senhor que te coloca numa condição de inabalável. Então a maior marca de Cristo em nós foi a vitória que Ele conseguiu na cruz. Você é uma mulher marcada, porque a maior marca dele na sua vida foi a vitória dele na cruz. Porque Ele foi ali e Ele venceu todas as coisas. Ele venceu todas as circunstâncias. E quando nós olharmos nas mãos dele, nós não veremos feridas, mas nós veremos cicatrizes. E cicatrizes fala de alguém que viveu uma história, de alguém que sofreu, mas de alguém que venceu. As cicatrizes fala, não está doendo mais, como eu tive essa queimadura aqui, na época doeu, precisou de um tratamento. Precisou de medicação, mas hoje eu olho para ela e digo, não dói mais. Não porque está sendo abafada, não porque eu estou escondendo, mas ela porque foi curada, foi sarada. Então nós somos mulheres de muitas histórias, de grandes histórias, cada uma tem uma história aqui, mas você é mais do que vencedora. A história que você teve é um testemunho, é um legado de Deus para a sua família, é um legado de Deus para essa nação, é um legado de Deus para essa cidade que precisa olhar para nós e ver, nós passamos pelas tempestades, nós passamos pelo vale, mas nós permanecemos no Senhor. Nós passamos, mas nós temos um lugar almejado por Deus.
E as coisas que passam, que nós sofremos nessa terra, irmãs, elas ficarão aqui. Elas ficarão nesse lugar. Mas o nosso destino é eterno com o Senhor. Nós somos espírito e nós voltaremos para Ele. E lá fala que ali naquele tempo não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, porque nós seremos eternamente consoladas, eternamente cuidadas, eternamente iremos celebrar a glória do nosso Deus. Então não viva como uma mulher dessa terra, viva como uma mulher dos céus. Ainda que venha, ainda que doa, entenda, é passageiro. Vai passar porque Ele venceu. Vai passar porque você vai vencer. Não cresça. Ai, é a luta. Ai, é a batalha. Ai, é o peso. Ai, mas glória a Deus, eu estou sofrendo. Glória a Deus, glória de Deus. Minha irmã, a palavra fala que o justo viverá pela fé. É da fé que nós iremos viver. É pela fé que nós iremos viver. É a fé que nos faz avançar. É a fé que nos faz crescer. Não torne maior as circunstâncias do que o nosso Deus. Não aumente as coisas dessa terra maiores do que o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Pastora, mas eu estou passando para a glória de Deus. Irmãs, Deus não te envia mal. Muitas coisas são escolhas erradas nossas. Mas o Senhor te faz amadurecer em todas elas. Os processos são necessários para o nosso crescimento. E o resultado, ele é fundamental quando você responde o processo com a palavra. Muitas vezes nós precisamos crescer. E nós iremos avançar quando nós apossarmos a palavra. Quando nós declararmos a palavra. Quando nós declararmos que o nosso coração é um coração quebrantado. Todos os dias você escolhe, ou você vai viver pelo Espírito, ou você vai viver pela carne. Ou você vai viver a verdade da palavra, ou você vai viver a sua vontade humana. As pressões revelam o nosso coração. E existe um paralelo que diz que há uma comparação entre o ovo e a batata. Porque quando você coloca ambos no fogo, ou ambos na pressão, eles têm respostas diferentes. Cada vez que o ovo fica no fogo, ele fica mais duro, ele fica mais resistente. E a batata, ela se torna mais mole, ela derrete. É você que decide com o seu coração se tornar cada vez mais resistente, mais dura, mais rebelde, mais murmuradora. Ou é você que dentro da mesma circunstância decide se você vai se tornar mais quebrantada, mais grata, com coração ensinável. É você que decide qual escolha que você vai fazer. Por isso, amada, lá em 1 Pedro, no 1:22, a palavra diz assim: purificando a sua alma pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Não seja negligente, seja obediente à palavra de Deus. Porque se você ouve essa palavra, se você sabe dessa palavra e amanhã você age de outra forma, significa que você está sendo negligente. Significa que você não está sendo fiel à verdade que você recebeu. Significa que não é essa verdade que você toma como sua. Significa que nós muitas vezes achamos que a obra do Senhor não é completa. Achamos que nós precisamos ajudar a Deus. Achamos que o tempo de Deus está demorando demais, que a forma do Senhor não é a correta. Mas Ele tem a forma certa. E Ele sabe a forma certa e o jeito certo de tomar o seu coração para Ele. Porque o Senhor, Ele só quer o seu coração para Ele. Ele só quer o seu coração entregue nas mãos dEle. Ele só quer que você viva no amor dEle. O amor dEle
deve ser a maior motivação das nossas vidas. Porque é nesse amor que você vai ser renovada. É nesse amor que você vai ser curada. É nesse amor que você vai ser santificada. E é esse amor que vai te completar. Quem já experimentou o amor de Deus, sabe que jamais nós somos a mesma pessoa. Quem um dia já teve experiência com o Senhor, de sentir o amor dele dentro de você, te chamando de filha, te pegando no colo e declarando que você é perdoada, que você é livre, sabe, minha irmã, que não há nada nesse mundo que possa suprir esse amor. Então, se as pessoas falham, se as circunstâncias falham, você tem um pai. Se o seu marido falha, se o seu pai falha, se o seu pastor falha, você tem um pai. E esse pai, ele te é suficiente. Mas uma característica da batata também é que ela simboliza um coração ensinável. Seja uma mulher ensinável, uma mulher submissa, uma mulher que ouve. Não seja uma mulher independente que faz segundo a sua vontade. Irmãs, nós somos mulheres do reino e nós andamos aliançadas umas com as outras. Porque o reino faz essa característica, ninguém é sozinho. Então quem fala na sua vida? Quem pode ministrar nas suas emoções? Porque você sozinha não consegue. Você precisa ter referências do Senhor e na terra sobre a sua vida. Então com quem você pode abrir o seu coração? Não deve ser na rede social, amém? Hoje nós entendemos isso. Mas com quem você pode abrir o seu coração? Com quem você pode tirar toda capa, toda falsidade, toda hipocrisia e toda máscara? Quem pode falar na sua vida? Sabe por quê, irmãs? Muitas vezes, eu sempre digo, pessoas ferem, mas pessoas curam. E quando nós exercemos a fé em Deus, Deus coloca pessoas especiais do nosso lado. Deus coloca pessoas chaves nas nossas vidas para nos ajudar. E muitas vezes, às vezes as pessoas estão tão feridas que elas falam assim, eu não tenho ninguém, não confio em ninguém. Mas Deus tem pessoas para você. Deus tem pessoas para ser sua amiga. Deus tem pessoas para pastorear o seu coração. Mas o que acontece muitas vezes é que a nossa independência nos faz caminhar da nossa forma e do nosso jeito. O nosso orgulho. Muitas vezes nós olhamos para outra pessoa e a nossa justiça própria nos diz que nós somos superiores a ela. Então, com quem que você abre o seu coração? Quem que pode ministrar na sua vida? É você que tem que ir na fonte das águas. A palavra fala, aquele que tem sede busca. E existem momentos que a palavra diz, confessai-vos uns aos outros. Eu já fui poderosamente, na maioria das vezes, curada através de ministrações dos meus pastores, através de ministrações das minhas amigas, através de ministrações de intercessoras, que onde eu abri meu coração e elas vieram até a mim e ministraram na minha vida, onde elas chegaram em mim e falaram, esse caminho que você está é errado, esse caminho que você está andando é caminho de morte. E mesmo que muitas vezes eu não concordasse, eu voltasse para a palavra e eu entendesse, é verdade, e essa palavra foi liberada por alguém que me ama. Então nós precisamos ser ensináveis, amém? Nós precisamos ser quebrantadas. E é esse amor que nos faz manter o altar secreto com Ele. É esse amor que nos faz não negociar o nosso tempo de qualidade com o Senhor. Porque é esse tempo de qualidade com o Senhor que Ele vai mostrar a motivação do seu coração. Porque você pode estar fazendo tudo certo, mas se a motivação do seu coração estiver errada, não está sendo recebida por Ele. Você pode ser boazinha, como eu já fui muitas vezes no meu passado. Boazinha, agradando todo mundo, fazendo tudo o que todo mundo queria. Mas no fundo era carência, medo de rejeição. Isso não prosperava diante do Senhor. Então, minha irmã, sabe, eu entendi que todos os dias, o meu dia começa quando eu faço o meu café, coloco na mesa e chamo Jesus para sentar comigo. Eu mando meu filho para a escola,
e aí eu faço o meu café, eu desligo tudo e eu sento e eu falo: Pai, agora é o nosso tempo. Eu não sei como será o meu dia, mas a primícia da minha hora vai ser com o Senhor. E ali muitas vezes eu falo: Senhor, som do meu coração. Eu acho que eu estou certa. Eu acho que a pessoa está errada. Sonda o meu coração. Pai, eu estou com inveja. Me perdoe, mas eu estou com inveja. Senhor, eu não quero mais. E ali, quando eu abro o meu coração, a presença de Deus vem, a verdade da palavra vem, e é um momento de cura, e é um momento de relacionamento com o meu Pai. Então você não pode negociar o seu tempo com o Senhor. Não tenho tempo, pastor. Acorda 10 minutos antes, 15 minutos, 30 minutos. A questão não é o tempo da terra. A questão é o tempo dos céus. A questão é a abertura do seu coração para o Senhor. Porque uma mulher curada é uma mulher guiada por Deus, é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Uma mulher curada é uma mulher guiada porque ela tem intimidade com Deus. É uma mulher que tem autoridade nos céus e na terra. É uma mulher que exerce autoridade que o Senhor já conquistou nos céus, mas também exerce autoridade na terra, com as suas emoções curadas e saradas em nome de Jesus. Com as suas atitudes santas, transformadas em nome de Jesus. Não vivendo pela razão, não vivendo pela justiça própria, mas vivendo o padrão de filha do rei. Porque o reino tem um padrão para você, e você é chamada filha do rei. Você é chamada filha dele. E a palavra de Deus que te ensinará e te guiará em todas as coisas. Porque a palavra do Senhor lá em João 8,36, que é o versículo dessa noite. Se você quiser, copie esse versículo, coloque na sua porta, coloque no seu guarda-roupa, coloque na sua geladeira. Porque é uma verdade que fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, como Ele te libertou, se Jesus te libertou, que foi o que Ele fez na cruz, você é livre. Você não apenas é livre, mas você é verdadeiramente livre. Você é verdadeiramente livre de qualquer legado maldito, de qualquer história triste, de qualquer decepção. Você é livre do que a sua carne diz, do que os outros dizem, do que as circunstâncias dizem. Você é livre para viver o propósito de Deus. Você é livre para abrir mão dos seus sonhos, para viver os sonhos dele. Você é livre para abrir mão da sua vontade, para viver a vontade dele. Você é livre para ter as suas memórias curadas e restauradas no Senhor, para viver o propósito eterno que ele tem preparado para você. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.